Corinthians e Inter deitaram e os favoritos começaram a vencer. Seja muito bem-vindo ao Choque de Realidade, onde a gente fala sobre tudo que aconteceu na rodada e principalmente avalia os nossos palpites feitos no Spoiler, que é o novo nome para o quadro que vocês já conhecem aqui. Vamos lá, logo de cara, olhar sobre os nossos palpites. Aqui, você já sabe a regra é muito simples, se eu cravei o resultado, eu fiz 3 pontos. Se eu acertei quem ganhou, empatou, no caso, e errei a quantidade de gols, eu ganho um ponto. E se eu errei, ganho 0 pontos. Vamos lá, jogo a jogo. Ceará e Grêmio, eu apostei 2 a 0 pro Grêmio, foi 2 a 0 pro Ceará. Por mais que o Grêmio não tenha jogado um bom futebol neste momento, o resultado foi um pouco enganador, tá? O, o Ceará começou bem e fez um gol de pênalti. E por mais que o time do Grêmio não esteja muito bem essa temporada, né? Não é um time que está convencendo muito, acabou que os dois gols foram em momentos um pouco de. Um gol de pênalti, né? Pênalti, bola parada no caso. E o outro foi o contra-ataque no último segundo sem goleiro. Então, assim, é, não foram gols de tanto demérito assim defensivo. Faltou criação do Grêmio. Teve até um volume de jogo interessante ali, mas o time não conseguiu sucumbir ao bom Ceará, organizado Ceará. Falei aqui que era um time abaixo, porque eu acho que é abaixo mesmo, mas o Grêmio não conseguiu aguentar a pressão e aqui eu atolei grandão. Coloquei 2 a 0 pro Grêmio, foi 2 a 0 pro Ceará. No segundo jogo, Corinthians e Vasco. Isso daqui eu errei fenomenal, porque eu falei que o Corinthians ia ganhar. Só que o Corinthians não ganhou. O Corinthians destruiu o Vasco. Foi um jogo que não teve nem graça. O Corinthians destruiu. O Memphis jogou muita bola, o Yuri Alberto jogou muita bola, o Carijo tá jogando muito bem. A zaga não fez pataquada, mas eu acho que é mais demérito do Vasco, né, no caso. Porque esse time do Vasco é muito feio. É um time que ganhou a primeira rodada ali no sufoco, na virada do Santos, né? E, e a galera começou a achar que é um time bom, mas não é. Não é. Léo Jardim tá fazendo uma temporada terrível. Inclusive, o Vasco começou com um time reserva. O que torna, gente. E essa é uma coisa que eu até falei no Twitter, inclusive, se você não me segue ainda, me segue lá que eu tô comentando bastante. Se esses são os reservas, assim, você nem dá pra saber se o Vasco tá com titular ou reserva, porque esses caras seriam reservas em todos os times bons do Brasil. Isso é impressionante. O quão mal o Vasco tá. Isso é uma coisa bem triste, né? É um time que eu tenho um carinho. Não sou vascaíno, mas eu tenho um carinho pelo Vasco. Só que tá muito feio de ver jogar, gente. Muito feio mesmo. E aqui eu apostei que o Corinthians ia ganhar só de 1 a 0. O Corinthians, na verdade, atropelou 3 a 0 fora o apavoro. Aqui foi minha cravada master. Cravada absurda da semana. Botafogo 2 a 0 no Juventude. Botafogo, que é um dos favoritos, se não o grande favorito ao título brasileiro. Jogou contra o Juventude, que era o atual líder, né? Líder da primeira rodada. E com boas atuações do Igor Jesus, jogou bem, apareceu, fez gol finalmente, né? Coisa que muita gente cobrava, apesar de que não dá pra você cobrar ele só pelo gol, exatamente. Tem uma jogada interessante no gol também do Cuiabano com o Ponte, que foi um bom gol. Eu ainda acho que o time do Botafogo precisa de se reforçar. Patrick de Paula de titular em 2025 é muito abaixo. Principalmente que nesse time ele entrou no lugar do Almada, né? Nesse conjunto dos 11, já que o Arthur entrou no lugar do Luiz Henrique. A queda é muito grande. O Santi, que chegou, ainda não tá bem. E apesar do time do Juventude ser um time organizadinho, bem legal, o time do Botafogo é melhor, o elenco é melhor, as peças são melhores, fez uma jogada de gol muito legal, já mostra um pouco do trabalho do Paiva, né, o novo treinador. E é um time que, destacar inclusive a partidaça do Jair, que é muito bom de bola, muito bom. E foi um baita acerto. Todo mundo sabia, né, que ia ser um baita acerto trazer o Jair, que jogou muito no Santos ano passado. Galo e São Paulo, eu falei que o Galo ia ganhar. Acabou que o jogo terminou empatado em 0 a 0. Um joguinho bem feio, sabe? Eu falei que ia ganhar de 2 a 1, na verdade, não 2 a 0. Foi um jogo que o Rafael foi melhor em campo,
defendeu várias bolas. O São Paulo não trouxe tanto perigo ao gol do Galo. Teve alguns momentinhos ali no primeiro tempo, mas foi um jogo que o primeiro tempo foi muito sem criação e o segundo começou com o Calleri sendo expulso. Então acabou que virou um ataque contra a defesa. Não, na verdade o Calleri foi expulso no finalzinho, né, ali nos 84. Mas virou um ataque contra a defesa. O Galo melhorou bastante no segundo tempo. A entrada do Bernard, a entrada do Rubens, que entraram muito bem. Teve o Lianco expulso depois. Foi um jogo cheio de polêmica de arbitragem, que era pro Lianco ter sido expulso no primeiro tempo. Eu não acho que era. Era pro Ferreira ter tomado cartão e ele também naquele primeiro lance. Foi falta, claro, obviamente. Mas o Zubeldia ali depois deu um chilique monumental. E por causa do chilique ele foi expulso. Então foi um jogo que, assim, eu achei o pior em campo, inclusive o juiz, que ele errou tudo para todos os lados. Acho que ele estava muito mal, muito perdido. A bandeirinha validou um gol que tinham 6 jogadores do São Paulo impedidos. Então, assim, foi uma performance muito ruim, um jogo bem feio para quem assistiu, tá? Nisso aqui, errei minha aposta. Achei que o Galo ia levar, não levou. Aqui eu já acertei novamente. Falei que o Fluminense ganha de 2-0 do Bragantino. Acabou que ganhou de 2-1. O jogo de estreia do nosso queridíssimo Renato Gaúcho. O Flu começou fazendo gol. Foi um bom gol, inclusive. Uma jogada bem interessante. Depois o Bragantino empatou. Empatou no finalzinho ali, no gol com o Pita aos 83. E o Martinelli fez um gol no final. Achei muito bacana que, inclusive, até o próprio Renato destacou que o Martinelli estava sendo perseguido pela torcida. Fez o gol, vem jogando muito bem. É um cara que eu acho muito, muito, muito subestimado. Ele joga muita bola, o Martinelli. É um ótimo meia, né? Volante, camisa 8 ali, que para mim tem espaço em 80% dos times do Brasil. Incrivelmente no Fluminense a galera odeia ele. Acho isso bizarro. Bragantino é um time meio feio, né? Não acho que vai conseguir arrumar nada esse ano, não. Ganso voltou de lesão também, isso aí foi uma coisa legal. Um bom destaque para esse joguinho também. Inter e Cruzeiro. Eu apostei 3-1 pro Inter, foi 3-0. Destaque do jogo para a expulsão do Jonathan Jesus, que foi uma expulsão extremamente polêmica, para se dizer no mínimo. Um lance que ele praticamente não encosta no jogador do Inter, não deu para ver direito, eu pelo menos não vi direito ele encostando, e o jogador do Inter cai, ele tá em direção ao gol, né, perto da área, quase na linha da área, inclusive, e aí o Jonathan Jesus é expulso pelo Marcelo de Lima Henrique. E o jogo é ditado um pouco por causa disso, né? Apesar da expulsão, o Cruzeiro já estava muito pior. O Inter já estava jogando muito, muito, muito mais. O Inter deitou no jogo. Foi um jogo assim, para mim, sobe o Inter de prateleira no futebol brasileiro hoje, tá? O time jogou muito bem. Todos os jogadores jogaram muito bem. Triangulações, tabelas, tava fazendo o que queria. E tanto o Cruzeiro jogou mal, quanto o Inter jogou bem. Mesmo no 11 contra 11, né? O pouco tempo que a gente teve. Depois virou amasso. 3-0 ficou barato pro Cruzeiro. A realidade é essa. Se você ver até o mapa aqui de intensidade, né, do jogo, era pro Inter ter feito mais gol no primeiro tempo, era pra ter feito mais gol no segundo. Teve gol anulado. Então, assim, foi um jogo que o Inter subiu de prateleira e o Cruzeiro precisa de ligar o alerta, porque o time não tá encaixando. Não tá encaixando e traz gente nova, traz Wanderson, traz quem seja, sabe? Traz Jonathan Jesus, chegou no meio do ano passado, Fabrício Bruno, vai trazendo todo mundo, mas o time não encaixa. Então, assim, é preocupação para a torcida do Cruzeiro para ver o que tem para se fazer. Talvez contratar mais gente, não sei. Mirassol e Fortaleza, eu postei um 2-0 do Fortaleza, acabou um 1-1. Fortaleza que desde o joguinho ali, logo antes do jogo contra o Racing, já não vem no seu melhor momento. Perde alguns jogos, está numa sequência de vários jogos sem bons resultados, né? Sem boas exibições de fato. Não é um time muito, muito genial. Ganhou a primeira rodada do Brasileirão, mas vem para mim numa linha, vem meio fraco, né? Aí ganhou do Fluminense, que demitiu o Mano,
depois perdeu pro Racing, agora empatou com o Mirassol. É um time que não vem convencendo tanto assim, apesar de ter um elenco bem interessante, né? Ainda chegou o Davidson, que é bom, o Kusevich. Não, o Kusevich... Não, o Kusevich já tava aí, viajei aqui. E o Mirassol tá se mostrando um timezinho mais competitivo do que eu achei que seria, tá? Eu achei que o Mirassol ia realmente apanhar para todos os times. Não tá sendo verdade. Tá jogando futebolzinho honesto, mas eu ainda acho que vai cair. A realidade é essa. Seguindo para Sport Palmeiras. Palmeiras ganhou de 2-1 do Sport, com direito a 2 pênaltis polêmicos. Isso aí vai dar o que falar. Já começou uma formação um pouco diferente. O Palmeiras não convence. Fez 2 gols de pênalti, bola parada. É importante fazer isso, mas é um time que não convence recentemente, tá? Então tem que estar de olho. Ainda tem vários jogadores que estão voltando aí de lesão. Tem o Paulinho que vai voltar. Você tem ali a zaga que tá foda, tá sem o Gustavo Gomes. Lateral direita, né? Também tá sem Mike, tá sem o Marcos Rocha. Então o Giai tá tendo que jogar ali improvisado, ou o Fux também. Então, assim, é um time que não vem convencendo tanto assim. Mas é o Palmeiras e o importante é ganhar esses 3 pontos aí. Foram pontos muito valiosos. Jogo seguinte, Vitória e Flamengo. Eu achei que o Flamengo ia destruir. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo ganhou. Não tão bem quanto deveria. Contou com a genialidade de Arrascaeta e Bruno Henrique, que são 2 realmente craques da bola. São 2 caras muito, muito acima do resto. Mas o Vitória deu um caldo, né? Jogou ali, empatou o jogo ali no finalzinho, mas a qualidade individual do jogador do Flamengo sobressaiu. O gol do Arrascaeta, ele fez o gol sozinho. O cara chegou, levou todos os jogadores e era esperado, tá? Eu não acho que a torcida do Vitória tá... do Vitória, né? Do Vitória tá triste com esse resultado. Com a torcida do Flamengo, eu acho que eles sabem que o importante nesse primeiro momento é ganhar, fazer os 3 pontos e depois pensar em jogar muito bem. Essa é a minha opinião, tá? E no último jogo da rodada, o jogo do domingo à noite, Santos e Bahia. 1-0 pro Bahia foi o que eu falei, 2-2 foi o que aconteceu. Foi um jogo bem legal, inclusive, tá? O Bahia abriu o placar, o Santos virou com um golaço, inclusive, do Pituca e outro gol do Tassiano. E depois o Bahia buscou o empate novamente. Um jogo bem eletrizante, lá e cá, com 2 times competiram de forma parecida. Santos e Bahia, um joguinho bem legal, com o gol do Juba ali no final. O Bahia que, inclusive, tem um time bom, tá? Tem um time bom. E o Santos tá começando a ter uma forminha de jogar também. Esse meio ataque aí com o Barreal Roleiser, não sei como é que fala o nome desse cara. Chegando o Neymar, esse time vai subir de patamar um pouco. A defesa ainda é muito fraca. Zé Ivaldo. O Gil tá velho. Ele é muito bom, mas ele tá velho, já não tem mais velocidade, já não tem mais explosão. O Zé Ivaldo só é ruim mesmo. João Schmidt, bom jogador, bom tempo também, ok. E o Bahia vem bem. O Bahia vem bem e não dá pra fingir que o Bahia não vem bem para essa próxima temporada. Para essa temporada, no caso, né? A gente tá no meio de abril já, não essa próxima, é a atual temporada. O William José chegou bem, o Juba entrou muito bem no jogo, o Bahia veio com o time até um pouco meio misto, né? O Pulga estava no banco, mas o João Lucas também estava no banco, 2 jogadores bem importantes estavam fora, o Everton Ribeiro estava suspenso, né? Se não me engano. Mas assim, é um time bem interessante e foi um jogo, o resultado refletiu o que foi o jogo, um 2-2 foi bem legal, achei bem, bem bacana mesmo. Amigos, deixando claro, as previsões da próxima rodada eu vou postar em um momento separado no quadro que agora se chama Spoilers do Brasileirão. Então já se inscreve aqui para você acompanhar o nosso quadro lindo e maravilhoso de Spoilers do Brasileirão. É isso, amigos. Se eu tô certo, só o tempo vai dizer. Eu sou o Dornas e muito obrigado por me acompanhar aqui no Camisas pelo Mundo.